falou sobre o amor ao próximo. Não, desculpa. Não foi o amor ao próximo, não. Tá vendo? Vocês estão me embolando. A gente falou sobre, a partir dessa percepção que existe o céu e o inferno, isso começa a mexer com a gente e a gente é lembrado que a fé em Jesus é a diferença. E é justamente essa fé que vai nos levar à salvação, à transformação. E aí a gente trabalhou um pouco a ideia de amar a Deus, de buscá-lo, de tê-lo como centro da nossa vida. E aí, assim, a gente falou que não somente isso vai mexer com o nosso amor a Deus, mas vai nos conduzir ao amor ao próximo. E a gente falou da comunidade, que a gente precisa ser impactado por uma fé que é prática, que é real, que alcança quem está do nosso lado. Se a nossa fé é simplesmente movida a momentos devocionais e a questões pessoais, ela não é a fé que Jesus nos apresenta. A fé precisa ser algo que vai ao mundo, porque Jesus tomou essa iniciativa. E hoje a gente vai falar sobre o que eu ganho em ser generoso. E essa é a frase, legal. Aí, ó, volta no segundo, é isso mesmo, né? Amando a Deus. E a partir dessa fé, o amor por Deus desperta em nós. Pode passar a terceira, e hoje a gente chegou no quarto. Pode ir. Pode ir. A gente pode falar que a gente acredita em um monte de coisa, mas no final de tudo, os nossos atos vão revelar de fato no que a gente acredita. Eu queria que você pensasse rapidinho agora. O que a sua vida revela sobre a sua fé? Se pessoas que não te conhecem te vissem num grande Big Brother da vida, vendo você acordar e aí se preparar para o trabalho, fazer suas atividades diárias, o que a pessoa escreveria sobre você? Sobre a maneira como você reage aos problemas, sobre a maneira como você lida com o próximo, sobre o espaço que Deus tem na sua vida. O que isso revelaria sobre a sua fé, sobre o seu caráter, sobre os seus princípios? Lembra, a gente falou, o centro do nosso tema mensal é voltar ao princípio. Eu quero não somente falar com isso, que a gente precisa voltar ao primeiro amor, deixar aquela chama acender de novo, relembrar dos primeiros passos da nossa fé, mas também entender que isso significa voltar aos nossos princípios, aquilo que é base, que decide, que é determinante no que eu creio, em como eu reajo. Para pensar, porque talvez você possa responder um questionário lindo sobre fé, mas o nosso chamado como Casa Verde, e eu acho que esse tem sido o desafio que a gente tem tentado viver todos os domingos, especialmente ao longo da semana, é transformar essa fé em prática. Por isso que eu deixei esse quarto domingo para agora, esse tema para agora, né? Quando a gente fala de ser generoso, a gente pensa em quê? Dar dinheiro, né? Mas é muito mais do que isso, é um processo muito mais profundo. Quando você dá dinheiro, quando você ajuda alguém, isso faz parte de um caráter que se doa para o próximo. Quando você não dá, também. O ponto final, e talvez a única coisa que a gente costuma ver, não é exatamente o centro disso tudo. Normalmente a gente faz essa pergunta, e esse é o tema de hoje: o que eu ganho em ser generoso? Justamente porque a gente quer ganhar alguma coisa. Porque a gente não está muito propenso a ser generoso se isso não envolve ganhar alguma coisa. Percebe como o pecado corrompeu? Até quando a gente vai falar de amor, mesmo que escondido lá no fundo, a gente está falando de ganho, de troca. Pode passar, Gabi. Vamos lá, o que a Bíblia vai falar sobre generosidade? A gente vai trabalhar um pouco sobre isso. E aí eu acho que a gente tem que lembrar que o centro do Evangelho é amor. João 3,16 eu botei na Nova Linguagem de hoje, porque ele ajuda a gente a capturar essa essência melhor. Diz: Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho único, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra,
mas têm a vida eterna. Deus é o exemplo da generosidade. Ele tomou a iniciativa de vir ao mundo para que você, para que eu, para que nós, que somos pecadores e não temos nada para oferecer a Deus, fôssemos salvos ao preço máximo que Deus poderia pagar. Não é pouca coisa. Talvez a gente esteja tão acostumado a ouvir essa mensagem que a gente não perceba o tamanho da generosidade de Deus. Olhar para a minha vida e dizer, eu vou entregar o meu próprio filho, para que a igreja amada, cheia de pecados e tropeços, não vá para o inferno. E aí a gente pode seguir um pouquinho mais, entendendo que nós somos feitos filhos de Deus e a gente deve ser semelhante a Ele. Já viu? Quando tem um filho, fala assim, a cara do pai, né? Não só fisicamente, mas isso começa a moldar as atitudes, a fala, a maneira como ri. Eu acho interessante, acho que todos sabem, meu irmão adotou uma criança. Mas quem não sabe da história, acha que realmente é filho de sangue. Porque as características vão entranhando. E passa de maneira sobrenatural, que a gente nem consegue explicar, a ser até físicas semelhanças. Ser filho é ser igual. Nós somos filhos de Deus. Esse é o maior presente que a gente pode receber. A gente recebe a salvação, mas a salvação é o ponto de partida para um processo de transformação. 1 João capítulo 3, verso 2 diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Deus. Somos filhos de Deus. A gente ainda não viveu todo o processo, está começando, mas Deus está se manifestando, ainda vai chegar o máximo disso. A gente sabe, mas já está acontecendo. E é um processo que Deus me chama a participar com a minha vida e com a minha entrega. Quanto mais eu me envolvo com Deus, mais eu vejo isso acontecer. Nos parecer com Jesus é o grande alvo da nossa fé. Ser semelhante a Ele. Para pensar um pouquinho. Eu quero que você responda para você mesmo. Por que você está aqui hoje? Por que você é um cristão? Qual é o fim dessa estrada? A Bíblia vai nos chamar que o fim dessa estrada é sermos como Jesus. Cada problema que você vive não é um acidente de percurso, não é Deus que perdeu o controle da situação. Cada dor pela qual você tem que passar, cada dificuldade, cada momento em que parece que as forças se esgotam, Deus não é o autor disso. Mas Deus de fato vai usar essas coisas para que você seja a cada dia semelhante a Ele. Para que algo aconteça em você. Parte do processo de santificação é exatamente isso. Essa transformação diária. A cada dia que a gente conhece Deus, a gente vai ficando mais parecido, talvez a gente não perceba. Mas isso está acontecendo na sua vida. A graça de Deus é além do nosso esforço. É óbvio, irmãos, que a gente não deveria nunca estar satisfeito com essa mudança. A gente deve ansiar por mais. E a cada dia eu preciso desejar ser mais parecido com o meu rei. Desejar estar mais próximo dele. E a igreja, na verdade, é uma grande família que deve nos incentivar a viver isso de maneira mais profunda e mais consciente. Porque às vezes acontece sem eu ver. Talvez alguém que fique muito tempo longe de você, quando você reencontra essa pessoa, ela fala, caramba, como você mudou. Eu estava falando para a Vânia, para a Vitória, para o Cauã e para o Pedro Henrique, o quanto eles cresceram. O quanto eles já estão com outra cara, porque o tempo passou. E a gente se alegra de revê-los. E quanto a gente pode ver que Deus continuou trabalhando. Que a vida continua acontecendo. As dores também, as lutas também. Mas elas não são a essência da nossa vida. Todas elas passam. Toda a dor, todo o sofrimento, todo momento de dificuldade extrema passa. Mas
Deus faz com que essas coisas nos levem a um próximo degrau. Aumentem a nossa semelhança com Ele. É realidade isso que eu estou falando para você? Você consegue perceber essa transformação acontecendo? Você consegue olhar para você e falar, não, tá bom. É isso que eu quero que você veja hoje. Talvez a gente perca alguns rumos na nossa caminhada. Eu estava lendo um livro sobre hábito, um tijolão, né? Sobre mudança de hábito. E aí, engraçado, porque em determinado momento o autor vai falar como é que a gente muda coisas que são tão difíceis. Como é que alguém para de fumar? Como é que alguém para de beber? Como é que alguém emagrece? E ele vai falar, tudo isso são hábitos. E a gente vai adquirindo hábitos. Se você repete muitas vezes alguma coisa, ela vira um hábito. Se você todo dia de noite sente aquela fominha e fala assim, vou comer uma besteira. E todo dia você faz isso, depois de um mês, é difícil parar, porque virou um hábito. Mas os bons hábitos também podem seguir esse mesmo caminho. Você pode começar a ler a Bíblia todos os dias. E isso se tornar um hábito. E aí, em determinado momento, ele vai falar sobre uma coisa que ele chama de hábito angular. Eu achei isso muito legal. O que é um hábito angular? É um hábito que quando você faz, ele se torna tão central na sua vida que ele começa a mudar a sua vida toda. Por exemplo, vou te dar um exemplo agora prático e rápido para você entender. Já viu aquela pessoa que levou a sério entrar para a academia? Mas levou mesmo. E ela todos os dias vai para a academia. Só que ela está na academia e outras coisas começam a mudar. Ela começa a se preocupar mais com o que ela come. Aí a pessoa começa a se preocupar mais com o horário de dormir, porque ela está muito cansada para ir para a academia, ela quer ter mais energia. Ela começa a se preocupar com as calorias, com a água que ela bebe, com os lugares que ela frequenta. Porque você está fazendo um esforço, você não quer que ele seja inútil. Todos nós devemos encontrar o hábito angular também da nossa fé. Aquilo que você vai começar a fazer e vai começar a tocar em outras áreas, vai te mover de tal maneira que você vai começar a se preocupar com outras coisas que estavam paradas. Pode ser um momento devocional, que você comece a fazer isso que te leve a se preocupar mais com a maneira que você responde ao mundo, a maneira como você lida com Deus, a maneira como você perdoa e vive as suas emoções. Mas para mim, talvez um hábito que pode ser um hábito angular para a maioria de nós, pode passar, é o ato da generosidade. Por quê? Porque Deus, quando chama Abraão, e ali não está um chamado só para Abraão, mas de certa maneira é um chamado para a cristandade, ele vai falar sobre a vida que é abençoada para abençoar. Então vamos ler, só para a gente começar a pensar nisso? Gênesis 12, de 1 a 3. Vamos ler juntos? Todos juntos. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o chamado de Abraão. É legal a gente perceber o que acontece aí. Só para a gente pensar um pouquinho no texto. Primeira coisa, Abraão é obediente. Imagina, alguém vira para você hoje e fala assim, cara, sai da tua casa. Sai, vai para um lugar que você nem sabe qual é, mas eu vou te mostrar no caminho. Você sairia? E se de repente você tem um sonho com isso, você sairia? Se você tem uma visão, quanta dúvida isso ia gerar no seu coração? Abraão é chamado pai da fé porque ele recebe o chamado de Deus,
e obedece. Eu não sei o quanto a gente estaria disposto. É só a gente pensar hoje em quantas coisas a gente ouve de Deus. Às vezes você sai do culto assim, caramba, Deus falou comigo. Na segunda você já esqueceu de tudo. Quanto a gente precisa ser um pouquinho mais obediente? A fé que assume riscos. Óbvio que a obediência vai te levar a assumir riscos que, pior ainda, são riscos que você não escolheu, que vêm a partir da ação de Deus na sua vida. Pensa o que Deus pede para Abraão. Pede para Abraão sair da terra que ele conhecia, sair de perto dos seus parentes, sair da sua casa e ir para um lugar que ele nem sabe onde era ainda. Ou seja, Deus manda ele abandonar tudo que era segurança para ele. Eu fiquei pensando, só para gerar um pensamento para a gente rápido, na maioria das vezes são essas seguranças que nos impedem de viver as melhores coisas da nossa vida. Um exemplo caseiro, eu estava falando com o Samuel, hoje ele foi fazer a prova, e ele falou assim, pai, eu não quero mudar de colégio, eu não quero deixar o meu amigo, eu gosto tanto de estudar com ele. Como é difícil para a gente abandonar seguranças, mesmo que diante de nós esteja um futuro promissor. Quantas seguranças hoje você tem se negado a abandonar? E aí não é fé, porque a fé é deixar Deus ser aquele que controla a sua vida. E por fim, a fé é generosa, porque o que Deus fala para Abraão é, seja uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Alguém é abençoado em você? Através da sua vida? Você pode dizer que, olha, essa família é abençoada por mim. Esse grupo de pessoas são abençoadas pela minha fé. Tá bom, quero dizer que independente de você perceber isso ou não, isso acontece, tá? Para não gerar tanta culpa. Deus vai nos usando sem a gente nem ver. Quantas vezes alguém, um vizinho, um parente, tem você como exemplo, ou pelo menos como uma referência? Deus nos usa, mas Ele quer nos usar mais. Eu acho que Abraão, de alguma maneira, nos leva a pensar sobre isso, mas especialmente, a gente está falando de uma vida onde as nossas crises são acalmadas em Deus. Porque Ele é o poderoso, Ele é aquele que tem o controle, Ele é o amoroso, Ele é aquele que se oferece para estar à frente do nosso caminho. A gente tem um futuro aberto agora, já não são mais a única opção das coisas darem certo, não é mais a minha escolha, não é mais o que eu pensei, o que eu planejei para mim, mas é o que Deus planejou. Então as crises se diminuem, porque a crise normalmente acontece quando eu vejo que algo não deu certo, algo que eu planejei. Mas eu não sei todos os planos de Deus. Ele ainda vai mostrar. Então eu posso aprender a descansar nele e a deixar as crises serem menores. E aí é um processo de vida que eu vou aprendendo. O chamado de Abraão nos ajuda a ver como Deus espera que a nossa fé reflita no mundo. Isso precisa ser o alvo da nossa ação. Quando eu falei de hábito angular, isso precisa ser o que move você e toca todas as outras coisas. Olhar para um mundo em crise, destruído, sem esperança e falar, olha, eu tenho algo para falar para vocês, eu tenho algo diferenciado. Quando Paulo vai tratar desse assunto e ele fala em Gálatas, ele de alguma maneira vai explicar isso melhor para a gente. Gálatas 3:8 diz o seguinte, é o que está lá no texto de Gálatas. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o Evangelho. A gente às vezes se resume simplesmente o Evangelho à religião. Olha, eu tenho que trazer alguém para a minha igreja. Eu tenho que tornar alguém presbiteriano. Ou você descarta isso. A questão é, abençoar pessoas é o centro do Evangelho.
acalmá-las, animá-las, oferecer ajuda, oferecer um ombro amigo, uma voz mais calma no meio da tempestade. Olha que interessante, eu vou ler de novo. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho. É um anúncio antecipado do Evangelho, que na minha vida e na tua as pessoas seriam abençoadas. Eu dei uma camisa para a Jéssica e ela ficou meio chateada. A camisa diz assim: sou abençoada. Ela fala: pô, Marcelo, isso é prepotente, parece que eu estou esfregando na cara das pessoas que eu sou abençoada e elas não. De fato, eu entendi o ponto de vista dela e talvez seja como as pessoas leiam. A minha visão como pastor piedoso, claro que foi outra. É reconhecer a ação de Deus na nossa vida, é reconhecer que a gente não é nada sem Ele, mas é um trabalho muito posterior de um processo de alguém que já está caminhando com Deus. Mas a gente é abençoado para abençoar, para mostrar ao mundo que existe algo diferente. E Cristo é o centro disso. Cristo é o centro. Ele vai falar que, só para deixar claro, no verso 16, ele vai falar que, o texto lá de Gênesis diz assim: de ti farei uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E aí ele vai falar, se eu não me engano está no verso 4, que eu não li, do descendente, que a descendência de Abraão seria tão grande quanto as estrelas do céu. E Gálatas 3,16, Paulo continua a conversa, ele vai falar: ora, Abraão e a seus descendentes foram feitas as promessas. Não diz e a seus descendentes como falando de muitos, mas como de um só, e teu descendente, que é Cristo. Cristo é essa continuação e nós vivemos a continuação desse processo de abençoar o mundo, de ir ao mundo, de tocar o mundo e de realmente ser uma transformação. A bênção que alcançaria as famílias da terra é justamente a justificação pela fé. É saber que você não é mais alguém que está debaixo da condenação eterna, mas pode se aproximar de um Deus que é vivo e que te aceita do jeito que você é. Te torna alguém perdoado, justificado. Tanto a promessa de que em Abraão serão benditas todas as famílias, quanto a nossa salvação, devem ter efeitos práticos em nossa vida e relacionamentos. Essa bênção, ela precisa continuar no nosso dia a dia. Ela não pode parar, ou então ela é vazia. Por isso que quando você lê o Novo Testamento, ele vai trazer isso de maneira abundante. E Jesus para a gente, irmãos, preste atenção nisso. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é quem a gente ora, é tudo isso que a gente está acostumado a ouvir. Mas ele deve ser para a gente também um exemplo prático de como viver a melhor vida. Eu estava falando hoje mais cedo, com o Felipe ali na frente, desse impacto que a vida de Jesus traz através dos evangelhos, dele ser o Rei dos Reis, o sumo sacerdote por excelência, o Senhor dos Senhores, mas é alguém que vai parar para falar com uma prostituta. Vai ter tempo para falar com um mendigo cego. Vai poder parar para falar com as pessoas que ninguém para falar. Isso é amor prático. E a sociedade ela foi planejada de tal maneira que a gente está sempre correndo, sempre precisando de mais coisas, ao ponto de não poder dar nada, nem tempo. Jesus é um grande exemplo. Ele não é só isso. Ele é muito mais do que isso, mas ele é esse exemplo prático de como eu posso viver os meus dias. Perdão, gentileza, esperança, fé. Tudo isso vai se resumir à palavra amor. Por isso que o centro do evangelho é amor. E talvez, como essa palavra amor, ela foi tão virada e revirada nos seus significados, eu quero propor a você a palavra generosidade, porque ela te leva a pensar não em sentimento, mas em ação. A generosidade é o amor em prática. Se eu falar, você tem que amar as pessoas, o que você pensa? Você tem que abraçar, dar beijos e
e caminhar com essa pessoa e ter um relacionamento. Quando eu falo em ser generoso, você pensa em quê? Você pensa em coisas pontuais, não pensa? É óbvio que em muitas pessoas para quem eu devo ser generoso, eu vou criar relacionamentos, mas nem todos. Ainda mais numa cidade destruída pelos seus maus governos e pelo toque impiedoso do pecado. Se a gente for andar, a cada esquina tem alguém clamando por ajuda. E se você for ajudar todas essas pessoas, você se torna mais uma na rua a pedir ajuda também. Mas isso não deve nos impedir. A gente precisa aprender a ser generoso na prática, a dar esmola, sim, a ajudar pessoas a conversar, a se envolver com elas. Quantas pessoas requerem só um passo pequeno? Um passo pequeno. Permita, nem falei com o Felipe, eu vou ser abusado com ele, vou citar o exemplo que ele me citou ali do Mateus. Posso? Ele falou que ele estava esperando ali a Tawane, e aí tinha um rapaz pedinte na rua, e Mateus falou, vou dar uma bala para ele, pai. Aí o Felipe autorizou, e quando o Mateus deu, o cara ficou encantado e foi lá, obrigado, abriu a porta do carro, né, que se ofereceu para ajudar. E o próprio Felipe falou, olha, como as pessoas estão necessitadas de atenção. É isso. Quem não tem uma bala para dar? Quem não tem alguns segundos para olhar nos olhos dos outros? Nós temos, mas dizemos para a gente mesmo que a gente não tem. Rapidinho, só alguns textos, a gente leu já esse texto, né? Jesus está dizendo que a gente precisa aprender a doar. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Já pensou? Pensa agora rapidinho. Se você começar a receber na medida que você dá, e talvez isso já aconteça e a gente não percebe. Qual é a medida que você dá? É isso que você recebe de Deus. E qual é a tua reclamação? Qual é a tua reclamação? Assim, Deus não me abençoa. E aí já vem aquele raciocínio que a gente cria para nos defender. Lá vem o pastor querer falar de dinheiro. Já sei que depois vem a oferta. Tem a ver com dinheiro? Sim, obviamente. O dinheiro talvez seja o termômetro mais exato da nossa generosidade. Mas não é só dinheiro. Se você só recebesse na medida que você dá, e a Bíblia que está dizendo isso, talvez você hoje já esteja até no lucro. Graças a Deus porque Ele é generoso com a gente. Graças a Deus porque Ele sempre vai nos dar muito mais do que a gente dá. Mas a gente precisa caminhar numa outra direção. Outro texto que eu separei, Atos 4, 32 e 35, a gente já leu ele ao longo desse mês, mas vai nos lembrar que a igreja, desde o início, se colocou como uma comunidade diferente do mundo. Por que a igreja era diferente? Porque fundamentalmente ela era generosa. O texto vai dizer assim, passa aí, Gabi. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém, preste atenção nas palavras, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Gente, isso aí já arrebenta a gente. Você consegue não considerar seu nada que você tem? Ao ponto de compartilhar, não é com o mundo, não. Com a igreja. Com seus irmãos da fé. Tudo que você tem. Pastor, obviamente, se pedir, eu estou aqui para dar. A gente se esconde atrás dessa formulação. Se alguém me pedir, eu dou. A generosidade, ela percebe a necessidade e vai. O texto continua. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia uma abundante graça. 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade.
o quanto a gente precisa ser esse tipo de igreja. E eu sei que tem erros dos dois lados. Tem igrejas ricas que só dão algumas ajudas pontuais aos pobres, é verdade. Mas o quanto isso precisa parar a gente. Para mim, irmãos, eu amo esse texto porque me desafia. O texto da viúva pobre. Imagina que Jesus passa o seu ministério criticando os fariseus, os sacerdotes, e vem uma viúva pobre e deposita sua última moeda no templo. Pela lógica, Jesus poderia falar: não, minha senhora, esses caras são ladrões. Não dá o seu dinheiro para eles, não. Eles estão usando dinheiro para eles mesmos. Percebe? Jesus não faz isso. A generosidade, a ação dela. Eu sei que você já ouviu esse discurso na boca de ladrão, mas ele é um discurso da Bíblia, evangélico, real, de graça. A ação dela é respondida por Deus. Deus é quem vai cuidar dela, porque ela confia nele. E Deus também vai cuidar dos ladrões. Deus também vai cuidar daqueles que roubam, aqueles que são generosos. E o mundo está cheio de ladrões, não só dentro da igreja, mas fora. Só que isso não deve parar a nossa generosidade. Isso não deve mudar quem a gente deve ser em essência. 1 João 3,15 a 18, o último texto para a gente fechar, só para ter a certeza do que a Bíblia está nos chamando a viver. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Alguém ainda tem dúvida a respeito do que a Bíblia nos chama a viver como generosidade? Então, para a gente tornar isso prático, o que a Bíblia diz para mim hoje, quando ela fala para eu ser generoso? Eu quero que você não se perca nisso. O cristão é chamado para ser generoso. Qual é talvez o ponto que mais nos para aqui? Pensa na sua vida rapidinho. Como é que você se avalia? A gente tem tanta necessidade, né? A gente tem tantos problemas a resolver. Eu não tenho tempo nem para respirar. Eu não tenho dinheiro porque eu estou no vermelho. Eu não tenho, e eu não tenho, e eu não tenho. Emocionalmente eu estou esgotado. Eu estou vivendo crises gigantescas. E eu quero te dizer de maneira muito clara, porque eu estou nessa mesma posição que você. Sabe por que eu e você vivemos essas crises? Porque a gente continua para a gente. E eu quero repetir essa ideia que o Evangelho vai trazer para a gente, que a sua vida jamais vai ser suficiente para ela mesma. O que quer dizer isso? Por mais que você gaste tempo com você, por mais que você gaste dinheiro com você, por mais que você invista em você, não dá. Sempre vai faltar coisas, porque o nosso coração continua ansiando outras coisas. Mas, porém, todavia, entretanto, quando eu abro mão de mim mesmo e começo a falar, não vai ter tempo mesmo, então eu vou dar um tempinho aqui para essa pessoa. Não vai ter dinheiro mesmo, eu vou dividir com esse aqui que está muito necessitado. Emocionalmente eu estou desgastado, mas o que eu tenho, eu posso ajudar essa pessoa aqui, que parece estar pior do que eu. Parece que Deus faz um milagre maior do que os milagres físicos que a gente está acostumado a ver, e a nossa vida entra num outro patamar. Porque a gente, de fato, se transforma nessa pessoa que é abençoada para abençoar. Porque a gente começa a gerar o que, de fato, a gente deveria ser, que é uma comunidade. A gente vai vivendo a partir uns dos outros e vamos nos tornando essenciais um para o outro. Eu sei que isso parece teórico demais, parece distante demais, e eu até admito que seja. Mas eu quero te desafiar realmente a dar, nem que seja pequenos passos nessa direção. Torne alguém essencial, permita alguém ser essencial na sua vida.
Abra o seu coração para outras pessoas. Ah, pastor, já me feri, você vai se ferir de novo. Ah, pastor, as pessoas já falharam comigo e vão falhar de novo. Pastor, já tomei esse caminho e... Como é que é? Gato escaldado tem medo de água. A gente vai continuar se decepcionando com as pessoas, porque o pecado continua. Mas não há outro caminho. Em Cristo a gente precisa caminhar em direção ao amor. E aí eu quero resumir, eu achei essa frase muito legal. Esse é o projeto missionário da comunidade cristã. Esse é o projeto missionário da comunidade cristã. Ser uma comunidade amorosa que ama. Por exemplo, se chega um visitante aqui, o que você faz com essa pessoa? Imagina, e já aconteceu isso, irmãos. Chega alguém, às vezes, não crente. O que seu coração sente? Você olha para os seus compromissos e mete pé? Ou você fala assim, cara, como Deus foi bom, a pessoa chegou do nada. A gente precisa abençoar essa pessoa. Eu preciso saber quem ela é. Eu preciso tentar fazer com que ela caminhe com a gente para que a gente possa abençoá-las mais ainda. Caramba, essa pessoa está conversando comigo sobre fé no meio do meu trabalho, no meio um vizinho meu que está com um problema. Senhor, me ajuda a ser bênção para essa pessoa. Essa é a estrada que a gente é chamado a caminhar. E aí, assim, no final, a promessa de Deus vai se concretizar exatamente na formação dessa comunidade. E eu fico imaginando naquela comunidade lá de Atos, ela ofereceu a alternativa para toda uma população oprimida por um império. O Império Romano, ele trouxe civilização, trouxe avanço, mas trouxe a opressão, principalmente para o judeu, que tinha todo o orgulho, toda a sua fé, que foi esmagada por aquele império, e a comunidade cristã, ele oferece uma outra resposta além do ódio, além da revolta. Para pensar um pouco nisso, como uma comunidade de pessoas sem poder nenhum consegue em pouco tempo alcançar um império. O imperador se converteu e o Império Romano virou cristão. Que poder é esse? É claro que esse poder está em Deus, mas ele atua a partir de um tipo de comunidade, um tipo de ação e reação que está em nós. Nós somos a imagem de Deus que as pessoas veem. Irmãos, para ser bem sincero, a gente está num patamar de igreja em que de igreja, de sociedade, que o ódio ele é o que é o prumo que nos faz julgar todas as coisas. E sem a gente perceber, a gente despreza as pessoas porque elas não pensam como nós, porque elas não são como nós. E talvez a gente tenha até razões no desprezo, porque as pessoas vivam a partir de conceitos que são tão odiosos, mas elas ainda necessitam desesperadamente do meu amor. E se eu respondo a elas como o mundo responde, eu sou mais do mesmo. Quais são as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor que precisam de fato do seu amor? Assumir a fé é assumir a tarefa de ser bênção para todos que precisam do shalom produzido pela vida em comunidade. Aqui precisa ser um ambiente onde a paz reina, apesar de tudo. É isso que nós somos. Nosso dinheiro, nosso tempo, nossa alegria, nossa vida deve impactar um mundo manchado pelo pecado, pela desesperança. A gente precisa transbordar de Deus até que a nossa vida toque cada vida ao nosso redor. Qual a conclusão? O que você vai fazer com tudo isso que você ouviu aqui hoje? Ir para casa com aquela pulguinha até conseguir esmagar ela e ela não ser mais um incômodo? Pode ser. Mas eu gosto de dar um desafio prático para que a gente não fique aqui simplesmente teorizando ou saindo com culpa no coração, porque o que Deus sempre faz com a gente é falar, cara, tu está errado, mas vem, vamos caminhar para o caminho certo. Para mim, esse é o centro do Evangelho. Caminhar com Deus faz isso. O desafio é... O que a gente normalmente pensa? Eu fiquei
Só para tornar isso mais prático possível. Normalmente a gente acha que as coisas vão mudar por um passe de mágica. Deus vai descer do céu, meu coração e meus hábitos vão ser transformados, e agora eu vou ser um crente fervoroso, ou vou ser alguém melhor, ou vou ser alguém mais rico. Não é desse jeito que normalmente Deus age. Ele age normalmente através de processos. E aí a gente precisa urgentemente mudar atitudes. Ou a gente vai ser realmente sempre mais do mesmo. A gente precisaria além disso. Olha a comparação. Abraão tomou a atitude de sair de onde estava e ir para o lugar onde Deus lhe mostraria. Ninguém pode seguir Jesus sem sair, deixar sua parentela, sua casa, seu próprio eu, aquilo que lhe é seguro, seus conceitos, e viver a missão de ir e fazer discípulos, encontrar pessoas, transformá-las através da ação de Cristo, né? E aí todos os povos serão abençoados através da nossa ação. Pode passar. Qual o desafio para a gente? Decida todos os dias ser generoso, eu estou jogando alto, tá? Para pelo menos 3 pessoas. Que essa seja uma tarefa diária. Demonstrar amor, principalmente a quem menos merece. Será que você consegue fazer isso? Acordar de manhã, respirar fundo e falar: Senhor, hoje eu vou abençoar 3 pessoas. Pode ser uma coisa simples. Como é que eu abençoo alguém? Me fala aí, quero ouvir vocês. Como é que eu abençoo alguém? Depositando 100 mil reais na conta dele? Pode ser, eu dou minha conta para vocês hoje. Fala aí, Patrícia. Orando pela pessoa, que mais? Telefonando. Cara, mas aí a gente pode telefonar para fazer uma oração, para saber como a pessoa está, ou até para marcar um encontro. Vamos tomar um café? Vamos sair para dar uma caminhada? Que mais? É o quê? Tendo atitude em relação à pessoa. Gisele ia falar alguma coisa? Vamos, gente. Que mais? Coisas simples, por exemplo, um bom dia. Você às vezes passa tão fechado em você mesmo, pelo seu vizinho, ele acha que você é um sebo. Não porque você de fato seja, mas você está tão fechado em você, dá um sorriso, para e fala: bom dia, que seu dia seja abençoado hoje. Conversar com a pessoa, ligar para essa pessoa para falar com ela: olha, quantas pequenas ações. Mas assim, o meu desafio para você é que você faça uma contagem. Todos os dias 3 pessoas. Caraca, não deu, não conseguiu, já está acabando. Pega o zap, aquele que você manda para zoar o teu amigo que o time perdeu, você manda aquela piada que você morreu de rir, manda uma oração, ou manda uma foto de você sorrindo. Olha que legal, ó. Esse é o meu sorriso para você, um presente. Sei lá, você vai ter a criatividade de Deus para tocar em pessoas, mas eu quero que você tome a decisão, e esse é o desafio, de todos os dias abençoar 3 pessoas. Que isso leve a pessoa a conhecer a Jesus? Amém. Pode ser. Mas a bênção, ela é desinteressada. Você ama tanto as pessoas que você quer que elas conheçam Jesus. Que você quer que elas participem da igreja. Mas esse é um processo que Deus vai fazer na vida delas. O objetivo em abençoar, ele para ali. Entenderam isso? Poxa, eu estou sorrindo para minha vizinha há 1 semana, ela não veio para a igreja, não vou sorrir mais não. Ela que se exploda. Às vezes a gente pensa assim, né? Abençoar termina na bênção. Ser tu uma bênção. Vou fazer igual aqueles pastores, né? Vira para a pessoa que está do lado e fala assim, ó: ser tu uma bênção. Vamos orar? Sejam vocês uma bênção. Eu quero dizer, talvez a gente se ache sobrecarregado, talvez a gente se ache pequeno, talvez a gente se ache massacrado, mas eu quero dizer que você já é uma bênção. O fato de você estar aqui alegra o meu coração. Vocês já me abençoam, sorrindo, caminhando com Deus. Não sabe o quanto para um pastor é alegre perceber as pessoas estando em Deus, vencendo os seus desafios.
mas seja uma bênção para o mundo. Existem mais pessoas precisando da bênção que você já é.